Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a uma live aqui do Daniela pelo Mundo. Gente, tô atrasada? Tô. Tá tudo bem, né? Vocês me perdoam, porque eu realmente me atrasei. Mas não tava aqui à toa, tava aqui trabalhando e aí perdi a hora, gente, tá? Boa noite pra vocês. Vamos falar hoje de um tema que eu adoro, que é roteirização de viagem, tá, gente? Boa noite! Antes da gente entrar na live, né, deixa eu abrir aqui um arquivo que eu fiz Eu tenho um mapa mental, né, de roteirização. E aí, vou abrir aqui para não esquecer de falar alguns assuntos importantes. Deixa eu ver. Tá? Aqui, já abri aqui, aí fica mais fácil pra gente conversar. Gente, modéstia à parte, eu sou muito boa pra construção de roteiro, tá? Peço desculpas, né, porque eu atrasei, tava fazendo amanhã eu tenho um atendimento de gestão de milhas, aí eu tava terminando a apresentação, porque para quem não sabe, gente, se você não tem tempo, se você tem faturas no cartão a partir de 20 mil reais por mês, gastos, né, no cartão a partir de 20 mil reais por mês, você pode contratar a minha equipe para fazer a gestão personalizada das suas milhas e as suas emissões de passagens, viu? Então amanhã eu tenho um atendimento de gestão. Ontem entrou uma nova cliente para a nossa carteira, né? E quer Japão, quer Europa. A de amanhã também tem várias viagens para esse ano, Europa, Peru e Japão. Então, se você tá nesse perfil, você pode falar comigo por direct que eu te explico melhor, tá bom? Eu te mando meu WhatsApp e aí você fala comigo no WhatsApp que eu te explico melhor como é que funciona a gestão de milhas. E foi por isso que eu atrasei, gente. Bom, mas a live de hoje, a gente vai falar sobre roteiro de viagem para a Europa. O objetivo é exatamente esse, da gente falar sobre construção de roteiro de viagem para a Europa. E aí, gente, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem aqui nunca, tem alguém aqui na live que nunca viajou para a Europa? Acredito que todo mundo, né, já viajou, todo mundo que tá aqui já viajou para a Europa alguma vez na vida. Tem alguém aqui que nunca viajou? E quem já viajou, escreve aí, né? Já viajei, pra eu saber que você já viajou. E quem nunca viajou, escreve aí, nunca, né? Que é pra eu saber se tem alguém aqui que nunca viajou pra Europa. Ó, eu achando todo mundo aqui já tinha viajado. A Mônica tá dizendo que ela ainda, né, Mônica? Ainda não viajou pra Europa. Ainda. A Der também tá dizendo, eu ainda, não é eu nunca, gente, é eu ainda, nada de eu nunca, tá? Viu? Então, nada de eu não, botem, assim, ó, eu ainda não. Por quê? Porque o pessoal que ainda não viajou pra Europa tem vontade de viajar pra Europa? Se você que não viajou pra Europa ainda tem vontade de viajar para a Europa, você precisa jogar para o universo. Jogar para o universo. Então, você tem que sempre falar, eu ainda não viajei para a Europa, tá? Então, tem que ser assim, porque a gente precisa profetizar, a palavra tem poder, né? Então, é muito importante e a gente precisa trazer isso, tirar isso, assim, do coração, trazer para a cabeça, porque quando a gente traz para a cabeça, a gente cria uma meta, um objetivo. Então, o pessoal que ainda não viajou para a Europa, né? Se lembre de sempre colocar um ainda nessa frase aí. Gente, eu particularmente acho que a Europa é fácil de fazer um roteiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vão para a Europa é o que é natural, gente. A gente sempre começa a Europa pelo tradicional. É muito difícil você começar a Europa fazendo um roteiro totalmente fora da caixa, um roteiro totalmente diferente, um roteiro totalmente alternativo. Por quê? Porque a gente tem Europa no nosso imaginário. Então, assim, para cada um aqui, vocês querem ver, gente? Ó, quer ver? Quando a gente fala em Europa, o pessoal que ainda não foi,
que vem na sua mente quando você fala em Europa? Ir para a Europa. Ir para a Europa. Qual lugar da Europa que vem para sua mente? Então, todo mundo... sim, a Ivana dizendo, fui com você também, Dani. Verdade, né, Ivana? É porque eu não tinha reconhecido o nome, eu li Rubinivânia. Ó, a Mônica tá dizendo, ó, quando fala em Europa, o que vem na cabeça dela é Paris. Uma outra pessoa vai dizer, Dani, quando fala em Europa, o que vem na minha cabeça é Itália. Uma outra pessoa vai dizer, o que vem na minha cabeça é Londres, né? Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui a primeira vez pra Europa, o que vinha na minha cabeça, gente, quando a gente decidiu que ia pra Europa, a gente colocou aquilo que estava no nosso imaginário. Ó, outra pessoa também falou Paris. Então, normalmente, e tá tudo bem, viu, gente? Normalmente, quando você vai a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, em geral, você vai fazer roteiros. Em geral, você vai fazer roteiros tradicionais. Você vai querer fazer Paris, Londres e Amsterdã. Você vai querer fazer Roma, Veneza, Florença. Então, você vai querer fazer isso, porque é aquilo que tá no seu imaginário. Alguém disse assim, tá no meu radar Portugal. E aí, de repente, quando você fala em Portugal, o que tá no seu imaginário é Lisboa, é Porto, né? A gente, quando ainda não foi várias vezes para a Europa, eu já fui centenas de vezes para a Europa, você ainda não constrói roteiros fora da caixa. E aí, gente, na minha opinião, tá tudo bem, tá? Por quê? Porque é o roteiro da sua viagem. E o roteiro da sua viagem, ele tem que ser perfeito para você. Ele não tem que ser perfeito para mim, tá? Então, eu já fui 13 vezes para a Europa, para Paris. Talvez quando eu pense em ir para a Europa, eu não pense em Paris, mas eu ainda penso, viu, gente? Penso muito. Esse ano eu vou mais 2. Então, farei 15 vezes em Paris. Mas a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui com 2 amigas e a gente falou assim, vamos para Itália. Por quê? Porque o que estava no nosso imaginário, gente, era Itália. Daí a gente colocou um stopover em Lisboa. A gente nem queria Lisboa, mas tinha a opção, um stopover gratuito. Vamos fazer uma paradinha em Lisboa. Daí, uma amiga disse, eu tenho uma amiga que mora em Munique. Vamos para Munique? Colocamos Munique no roteiro. E aí eu falei, eu quero ir para Praga. Colocamos Praga no roteiro. E todo mundo queria ir para Paris. E a gente foi para Paris. Então a gente fez Lisboa, Roma, Florença, bate e volta para Pisa, Veneza, Munique, Praga e Paris. Vejam que foi a minha primeira viagem para a Europa e delas também. Não foi um roteiro totalmente tradicional. Foi um roteiro um pouco fora da caixa, quando a gente colocou Munique e Praga, tá? Mas pegou ali aquele tradicionalzão. Lisboa, Roma, Florença, Veneza, Paris. E aí, gente, quando a gente vai fazer um roteiro... Então, assim, no Instagram me perguntam muito, né, sobre... Dani, minha primeira vez para a Europa, para onde você acha que eu vou? E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é... Vá para aquilo que o seu coração chama. Você sempre teve uma coisa no seu coração, você sempre teve o sonho de conhecer um lugar. Vá para esse lugar. Não importa, gente, se é dentro da caixa, se é totalmente tradicional, isso é irrelevante. Então, a primeira coisa importante num roteiro, quando você vai construir um roteiro, para mim, gente, um roteiro 10 de 10, você precisa casar passagem com destino. A logística num roteiro, ela importa. Por exemplo, alguém colocou aqui, eu quero fazer Paris, Amsterdã e Espanha. É um roteiro maravilhoso. Por quê? Porque eu posso emitir Air France para Paris, chego em Paris, ou Latam Pés para Paris, chego em Paris, fico em Paris, pego um trem para Amsterdã, de Amsterdã eu pego um voo para Madrid, e aí vai ter ou com a Ibéria ou com KLM no Smiles, e de Madrid eu volto para o Brasil. Uma porta, inclusive consigo fazer um open jaw, que é entrando por uma cidade,
saindo por outra, de uma forma muito simples e fácil, porque aí você consegue emitir Smiles na ida, Iberia Plus na volta, e é um roteiro totalmente logístico. Daí o Matheus falou assim, que agora ele quer fazer os países da ex-Iugoslávia, que foram os países que eu fiz, né? Eu fiz 3, gente, eram 6, né? 6 e um território. Né? Eu fiz Croácia, Bósnia, que é Bósnia e Herzegovina, que eram 2, e Montenegro, né? Sérvia tá no meu radar, não fiz Sérvia, não fiz da Macedônia do Norte e não fiz Eslovênia, né? Que também era da antiga Iugoslávia. Então vejam que o que o Matheus quer fazer já é um roteiro fora da caixa. Dificilmente, gente, uma pessoa que vai a primeira vez para a Europa, ela vai para a Europa pensando em fazer Croácia, Bósnia e Montenegro. Porque não é isso que está no teu imaginário. E aí eu quero dizer para você que não tem problema, tá? Não tem problema. O importante do seu roteiro 10 de 10 e aí eu até coloco aqui no meu mapinha. Primeira coisa, você escolher seu destino. Então, por quê? Porque você precisa casar passagem com destino. Você precisa construir uma logística que você não tenha muito tempo de deslocamento. Entende? Então, quando eu fui a primeira vez, e olha que naquele tempo, gente, era super difícil construir roteiro. Foi lá em 2020, 16 anos atrás, não era fácil, tanta informação como hoje, tanto blog, tanta coisa. Era livro, né? Eu tenho aqui, ó, gente, os guias da Publifolha, da Folha de São Paulo. O guia impresso da Europa, tá ali em cima, ó. O guia impresso da Europa, o guia impresso da Inglaterra, o guia impresso da Itália. Era guia de papel, gente. Então era bem mais difícil. E aí, a gente fez o quê? Recife, Lisboa, stopover de 24 horas, Lisboa, Roma, Florença de trem, bate e volta de trem para Pisa, Florença, Veneza de trem, Veneza, Munique. A gente foi num trem noturno, era trem mais ônibus. A gente foi num noturno, gente, para ganhar tempo no nosso roteiro. Munique, Praga, a gente foi de ônibus. Praga, Paris de avião, Paris, Lisboa, Recife para voltar para o Brasil. Então vejam que, embora não fosse um roteiro dentro do tradicional, havia uma sequência lógica no nosso roteiro. Primeiro que a gente caminhava para frente. Isso é uma coisa muito importante que você tem que ter quando você vai fazer um roteiro, você tem que ter na sua cabeça. Você não pode fazer uma viagem zigue-zague, uma viagem triângulo até dá certo. Tá? Mas você não pode ficar fazendo uma viagem com vai e vem. Ou você anda pra frente, ou você faz uma viagem circular. Uma viagem triangular também dá certo, porque ela é circular. Então, das duas formas dão certo. Então, você veja que essa primeira viagem foi uma viagem circular. A gente entrou por Lisboa, Roma, Florença, andando pra frente. Florença, Veneza, Munique, Praga, Paris, já no sentido de voltar. Paris, Lisboa, Brasil. Então a gente fez uma viagem circular, mas que eu não perdia tempo em deslocamento. Então isso é muito importante vocês terem em mente. E pode ser também, gente, uma viagem em sentido único, em linha reta. Vou explicar. A gente entrou por Lisboa, mas você poderia, por exemplo, entrar por Roma. E aí fazer voltando. Roma, fazer Itália, da Itália vir para Espanha, da Espanha vir para Portugal voltar para o Brasil. Da Itália ir para Paris, Londres, voltar para o Brasil. Então você poderia fazer uma viagem que você chega lá mais para o centro da Europa, mais para o centro-leste, e aí você pega voltando sentido Brasil. Então, vai ser uma viagem, gente, que, em geral, ela vai ter uma logística muito fácil. Mas uma coisa essencial na viagem de vocês, e aí vocês podem colocar nas dúvidas aqui, tá? É passagem. É passagem. A sua porta de entrada na Europa, ela é essencial na logística completa da tua viagem. Vou dar um exemplo.
tá? Vou dar um exemplo. Você decide que você vai emitir, você quer ir para Polônia, você quer ir para Varsóvia. E aí, vou dar um exemplo meu, porque né? Você quer ir para Varsóvia, porque não era a viagem que eu ia fazer, e aí mudou. E aí, gente, o que acontece? Não tem voo direto, e aí você chega por Madrid. Não tem voo direto Madrid-Varsóvia, não com a Ibéria, tá? Pode ser que tenha, deixa eu até olhar aqui. A gente sempre precisa mapear a rota. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque você precisa ver... gente, os comentários não estavam passando para mim, tá? Tem uma cortesia Azul Internacional. Qual sugestão? Qualquer rota internacional da Azul. Então, gente... A Vanessa disse que usou para Paris, agora não tem mais Paris. Então, se for Europa, Madrid, Porto e Lisboa. Bom, gente, o que acontece? Se você vai, antes de você emitir sua passagem, tá? Antes de você emitir sua passagem, você precisa já checar a sua ideia de deslocamento interno na Europa. Não pode ser depois, entende? Por quê? Porque aí você organiza o seu roteiro da forma que a logística fique mais fácil. Então, vou dar um exemplo aqui. Você quer ir para Polônia. E aí, você precisa mapear. Tá bom, eu vou chegar por Madrid, porque eu vou emitir um voo da Ibéria, que é muito barato, 20 mil avios, 20 mil milhas, né? Eu consigo emitir um voo Guarulhos-Madrid, de econômica. 16 mil milhas, eu emito Recife, Fortaleza, Madrid. Então, eu vou ir por Madrid. Você tem que observar o quê, certo? E de Madrid para o seu destino final, tem um voo direto? Porque de preferência, gente, é recomendado que você tenha um voo direto para o seu destino final, lá da sua porta de entrada para a Europa. Aí vou pegar o meu exemplo da Polônia, deixa eu pôr aqui, ó, a Varsóvia, que eu acho que não tem, né? Varsóvia-Madrid, tem voo direto? Aí você vai olhar, né? Tá? É mais barato entrar por Madrid? Madrid é disparadamente mais barato, gente. Então, Varsóvia-Madrid. A gente tem 2 voos diretos, Varsóvia-Madrid, com a Wizz e com a LOT. A LOT é a companhia polonesa. E aí, o que acontece? Você vai emitir pagante, você não vai conseguir possivelmente emitir com milhas. Então, com milhas, não vai ter um voo direto de Madrid para a Polônia. Mas eu fiz agora a Croácia. Eu fui para Dubrovnik. Madrid, Dubrovnik tem. Então, veja o quê? Varsóvia, que é Polônia, é muito mais perto de Madrid, ou talvez a mesma distância, que Dubrovnik, e não tem voo direto, mas Dubrovnik tem, né? Se você fosse para a Rússia, que tá lá no extremo leste, o que acontece? Se tiver um voo Madrid-Moscou, Madrid-São Petersburgo, tá desenrolada a sua viagem. Se você for para Copenhague, se você for ali, né, para Noruega, certo? Tem um voo direto saindo de Madrid? Então, você sempre tem que observar isso, gente. Seja para você emitir com milhas, seja para você emitir o quê? Em low cost. Outra coisa que você tem que observar, trem é uma opção? Por exemplo, eu tenho um grupo para Andaluzia em setembro. O trecho interno, Madrid, elas vão chegar por Madrid. Madrid-Sevilha tá muito caro, mas trem é uma opção. Então, elas vão de trem, né? Então, para começar a escolha do seu destino, gente, é muito importante. Aí, olha como o conhecimento é importante. Alguém comentou, tem voo da TAP para Varsóvia? Tem. Tem voo da Air France para Varsóvia, tem voo da KLM para Varsóvia. Mas se eu tô em Madrid, isso não funciona para mim. Tem voo da Lufthansa para Varsóvia, mas se eu tô em Madrid, isso não funciona para você. Por quê? Porque se o voo é da Lufthansa, eu vou fazer Madrid, Frankfurt, Varsóvia. Se o voo é da TAP, eu vou fazer Madrid, Lisboa, Varsóvia. O que eu falei para vocês, gente? Se o voo é da Air France, Madrid, Paris, Varsóvia. E nessa brincadeirinha, você vai gastar no mínimo 6 horas para fazer um voo interno dentro da Europa. Vocês entenderam?
Por isso, gente, que o conhecimento de emissão, ele faz toda a diferença na hora de montar o seu roteiro, né? O conhecimento em emissão faz toda a diferença. Então, se eu quero ir para Varsóvia, de repente, Madrid não seja a minha melhor porta de entrada. Por quê? Porque se não tiver uma low cost boa, uma low cost num preço bom para eu ir. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um voo dentro da Europa com conexão. Por que eu tô dando o exemplo da Polônia, gente? Porque eu acabei de ir pra Polônia agora em maio, foi minha segunda vez pra Polônia. E aí, então, tá bem fresquinho esse mapeamento na minha cabeça. Então, você precisa mapear a rota e entender a melhor forma de chegar no seu destino. Então, se você emite... Vocês querem ver outro exemplo? Eu emiti uma passagem para Paris, baratérrima, gente. Semana passada, Air France liberou muita passagem barata no Smiles, tá? Quanto tava? 86 mil milhas do Smiles, a econômica Fortaleza, Lisboa, certo? Certo. E aí, gente, eu chegando em Lisboa, eu chegando em Paris, se eu fosse para Polônia, perfeito, vou direto Paris, Polônia. Se eu fosse para Florença, perfeito, vou direto Paris, Florença. Se eu fosse para... deixa eu ver. Se eu fosse para Sevilha, perfeito, eu tenho um voo Paris-Sevilha. Então, a questão, gente, é você encurtar o seu tempo de viagem nessa sua emissão, né? Por exemplo, a pessoa que tá aí dando um exemplo, né? Que fez Rio, Frankfurt, Varsóvia. Rio, Lisboa, Varsóvia. Sim, por quê? Porque são companhias que voam e você usa o hub dessas companhias. Frankfurt é o hub da Lufthansa, Lisboa é o hub da TAP, Amsterdã é o hub da KLM e tem voo direto para Varsóvia. Paris tem voo direto para Varsóvia. Então, é sempre importante você dar esse check, tá? Você não pode pensar só na porta de entrada. A porta de entrada ela é essencial, mas na hora de construir o seu roteiro a partir da porta de entrada, é importante que você construa um roteiro fluido, tá? De preferência só com uma conexão dentro da Europa, entendeu? Então, assim, Madrid, alguém perguntou. Gente, Madrid é disparadamente a porta de entrada mais barata da Europa, usando o Iberia Plus. No Iberia Plus. Se for no Smiles, não é Madrid. Se for no Latam Pass, não necessariamente é Madrid. Pode ser Lisboa, pode ser Frankfurt, pode ser Barcelona, tá? Se for na Azul, Madrid é boa, mas não necessariamente a mais barata. Vocês entenderam? Do conjunto global de todos os programas, qual a emissão mais barata para a Europa? Madrid no Iberia Plus, sem dúvida nenhuma. E aí, gente, isso tudo que eu tô falando aqui para vocês, desse mapeamento, tanto de voos internacionais, quanto de voos internos, o que é mais barato dentro de cada programa? Eu vou fazer uma imersão para a Europa, de emissão de passagem para a Europa no dia 15 de agosto, tá? Para você que é meu seguidor e me assiste aqui no Instagram, você consegue participar pagando um valor irrisório de R$37. É praticamente de graça, né, gente? Mais barato que um sanduíche. Por que a gente vai cobrar a imersão? Porque quando você paga, você se compromete a assistir. Se eu faço gratuito, eu vou ter 10.000 pessoas inscritas. Chega na hora da aula, tem 100. Né? Se eu faço por R$37, eu vendo 300. Na hora da aula, tem 280. Vocês entenderam? Então, assim, quem ama a Europa, quem for Europa Lover, quem for aluno, vai poder participar. Na verdade, vocês que são alunos já tem, né, gente? Vocês já tem tudo isso lá, porque eu já fiz
2 imersões Europa anteriores e todos os alunos puderam participar. Então, tudo isso de melhores emissões para a Europa, melhores emissões dentro do Smiles, o que é mais barato na Azul, o que é mais barato no Latam Pass, o que é mais barato no Iberia Plus, como é que emite dentro de cada um desses programas, como é que eu faço mapeamento de rota, porque eu vou ensinar a fazer mapeamento de rota, como é que eu uso o Fly Connection em Ciets Aero para achar essas emissões muito baratas que a Dani acabou de falar. Tudo isso eu vou mostrar para vocês na imersão. Então, ou você clica aqui nesse botãozinho vermelho e vai abrir a tela aqui para vocês, e aí vocês vão conseguir fazer a inscrição, ou você comenta Europa Lover aqui nos comentários, que eu te mando o link por direct, tá? Ó, a Juliana tá dizendo o quê? Super recomendo as imersões da Dani. Fiz a de cartões e foi fantástica. Já tô inscrita na imersão Europa. Então, quem não tá inscrito, gente, comenta, vou até escrever aqui. Ou você clica aí no link, comenta Europa Lover para o link da imersão Europa. Quem é aluno não precisa, viu, gente? Porque quem é aluno já vai poder assistir. Pronto. Tá, então pensa aqui o seguinte. Deixa eu abrir aqui meu planejamento. Então, a primeira coisa que você vai... Europa Lover, tudo junto, viu, gente? Tudo junto. A primeira coisa que você vai pensar é... Vai viajar para a Europa. O que você gosta, né? Qual estação do ano você quer ir para a Europa? Porque isso é importante também, gente. Quem é que vai para a Grécia em janeiro? Só eu, né? A imersão vai ser 15 de agosto, gente. 15 de agosto. Então, quem é que vai para a Grécia em janeiro? Só eu e a Andressa. Ai. Gente, eu não faço roteiro. Eu não indico roteiro, não faço roteiro. Quem quiser comprar a nossa consultoria de roteiro, a gente faz, tá? Então, dentro da consultoria de roteiro, a gente faz o roteiro. Mas tirando isso, vocês têm que olhar aqui o que tem no meu Instagram, entendeu? Acompanhar minhas viagens, fazer print e seguir em frente. Então, quem vai pra Grécia em janeiro? Eu fui pra Grécia em janeiro, a Andressa também foi, mas a gente só ficou em Atenas. E o nosso objetivo era realmente museu, mitologia, né? Era um objetivo diferente. Mas quando a gente fala em Grécia, a gente pensa em praia. Quando a gente fala em Riviera Francesa, a gente pensa em praia. Quando a gente fala em Costa Amalfitana, a gente pensa em praia. Sardenha, Sicília, Bari, Croácia, Albânia, Montenegro, né? Ibiza, Maiorca, tudo isso, Algarve, né? Tudo isso você tá pensando em praia. E quando você pensa em praia, a sua viagem não pode ser novembro. Não pode ser nem outubro, gente, né? Por quê? Porque não vai ser uma viagem boa. Você precisa casar a época que você viaja com o objetivo do que você quer fazer. Você não pode ir para Santorini em novembro. Você não pode ir para Mykonos em novembro. Vai estar tudo fechado, gente. Então, assim, vai ser extremamente frustrante. Então, quando você... E aí, às vezes, você achou uma passagem barata, né? Você achou uma passagem barata. Por exemplo, falei para vocês, Smiles, semana passada, liberou um monte por econômico, 86 mil milhas. Qualquer pessoa que queira ir para a Europa podia fazer essa emissão do Smiles. Qualquer um. Por quê? Paris é uma ótima porta de entrada, gente. Na verdade, todas as cidades que são hubs na Europa, que são portas de entrada, são muito boas. Então, por quê? Porque são grandes aeroportos e tem muita quantidade de voo. Então, se você pega Paris, Amsterdã, Londres, Madrid, Frankfurt, Roma, então elas têm uma capilaridade muito grande que vai te levar para qualquer lugar da Europa.
Mas é bem importante você lembrar que na hora de fazer um roteiro, beleza, achei uma passagem barata. Achei uma passagem para Paris em outubro, a minha em outubro, em novembro, em dezembro, tinha dezembro também. Você precisa planejar um roteiro de acordo com o clima que vai estar na Europa, tá? Com o clima que vai estar na Europa. Destino de praia não vai ser legal. Eu fui pra Costa Amalfitana uma vez, gente. Eu cheguei lá dia 1º de junho. A gente ficou 8 dias na Costa Amalfitana, primeira semana de junho. E a gente pegou frio, sabe? Não dava. Então, assim, não deu praia. A gente passeou muito, foi muito legal, mas estava fazendo frio ainda. Ainda não tava calor. Então, não é a mesma coisa você viajar para a Europa num destino de praia, que é um destino tipicamente de verão, com um clima de inverno. Então, por exemplo, ó, primeira quinzena de novembro na Europa, já é frio, gente, já tá esfriando, né? Já deve dar ali uma temperatura amena de uns 10 graus, 15 graus, vai ser abaixo de 20, né? Então, é uma temperatura que já tá esfriando, é uma temperatura ótima, gente. Eu acho todas as temperaturas são boas. Eu já viajei para a Europa praticamente todos os meses do ano, né? O único mês que eu não fui para a Europa foi fevereiro. Já fui janeiro, já fui março, já fui abril, maio, junho, julho. Agosto também nunca fui. Fevereiro e agosto. Os demais meses do ano, os outros 10 meses do ano, eu já viajei para a Europa. O importante é você o quê? Para que a sua viagem seja 10 de 10, é você conseguir fazer esse ajuste do roteiro. Então, se eu vou na primeira quinzena de novembro, ai, Dani, meu sonho é ir para a Albânia. Você não vai, né? Meu sonho é ir para as Ilhas Gregas. Não vai, né? Para isso, você tem que ir no meio do ano. Então, você fazer esse ajuste, ele é muito importante. E outra coisa, gente, que é bem legal na hora de você fazer um roteiro. Lista. Faça uma lista das coisas que você quer conhecer. Então, assim, o que você quer conhecer? Por quê? Porque tem várias coisas que você quer conhecer na Europa. E aí, de repente, você quer ir para Polônia, você quer ir para Hungria, mas você quer ir para Itália, você quer ir para Alemanha, você quer ir para Paris. Então, você tem vários destinos que você quer conhecer. E aí, você vai chegar por Madrid, porque você conseguiu pegar as super passagens baratas da Ibéria. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar ali o seu trecho interno com a flexibilidade de roteiro. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, faça uma lista daquilo que é seu sonho conhecer na Europa. 5 sonhos, 5 destinos, 7, 10, faça a sua lista, né? Eu quero muito conhecer isso daqui na Europa, sem ordem de preferência, porque aí você consegue ir casando ali o seu roteiro de acordo com o que você quer, com a época do ano, porque você não vai pôr, tipo, eu vou para a Europa primeira quinzena de dezembro. Eu vou para a Europa primeira quinzena de novembro. Óbvio que se você quer Grécia, você não vai colocar. Se você quer Albânia, você não vai colocar. Você quer Sardenha, você não vai colocar. Por quê? Porque não são destinos para você fazer no inverno. Você vai fazer a sua lista de destinos para inverno. Para aquele clima ali. Alguns lugares ainda dá para ir, gente. Sabe? Tipo assim, Riviera Francesa, Nice, dá perfeitamente para você ir do inverno. Por quê? Porque tem muita coisa para você ver além de praia. Croácia dá perfeitamente para você ir no inverno. Eu vejo assim que você fazer Split, Dubrovnik, tranquilamente você faz no inverno. Por quê? Você só não vai para praia. Mas a cidade tem muita coisa a oferecer. Então dá perfeitamente para você fazer. Sicília, eu já fui para Sicília no inverno, gente. E dá perfeitamente pra você ir no inverno. Você só não vai fazer praia, mas a cidade oferece muita coisa. Então, não tá tudo fechado. Por quê? Porque é um destino de verão e de inverno. Então, você precisa ter essa noção. E aí, depois que você fez a sua lista, você faz um mapeamento de rota, né? Não dá pra você montar, bater o prego, bater o martelo do seu roteiro, sem você fazer um mapeamento de rota. Dentro da Imersão Europa, eu vou ensinar vocês a fazer esse mapeamento de rota. Pra que vai servir esse mapeamento de rota? Porque você casou destinos dos sonhos, com clima,
fez a sua lista de destinos e aí agora você vai ver quais as melhores portas de entrada para você. Então, por exemplo, se você vai mapear a Polônia e quer chegar por Varsóvia, você vai ver, por exemplo, que Amsterdã é uma porta melhor, Frankfurt é uma porta melhor, Paris é uma porta melhor, né? Do que Lisboa é uma porta boa, do que você chegar de repente por Madrid. Ah, mas Madrid tá muito mais barato. Quando eu fui para Polônia, eu fui por Madrid. Por quê, gente? Porque para mim é muito bom sair de Recife. Então, se eu economizo um voo dentro do Brasil, eu não me incomodo, eu admito, não é nem eu me incomodo. Eu admito, eu acho aceitável eu ter 2 dentro da Europa. Vocês entenderam? Porque eu só tenho voo saindo de Recife se for para Madrid ou para Porto. Eu não tenho mais nenhum voo direto saindo de Recife. E eu saio de Recife. E daí, então, se eu quiser chegar na Europa por Fortaleza, por Lisboa, se eu quiser chegar por Paris, se eu quiser chegar por Amsterdã, se eu quiser chegar por Frankfurt, eu terei que ir para São Paulo, ou para Salvador, ou para o Rio de Janeiro, ou para Fortaleza. Então eu vou ter um voo dentro do Brasil, o voo internacional e um voo dentro da Europa. Eu vou ter 3 voos de qualquer forma, gente. Então eu optei por fazer Recife-Madrid, e pegar um voo com conexão dentro da Europa. Foi um voo da LOT, inclusive. Foi um voo da LOT. Foi da LOT? Que é a Escandinávia. Eu fui pra Copenhague, eu acho. Alguma coisa assim. Foi uma companhia escandinava. Então, eu aceitei fazer um voo, uma conexão dentro da Europa, entenderam? Aí a Biane tá dizendo assim, eu moro em Belém, só saio por Fortaleza e Recife. Tá errado, né? Você sai por onde tiver mais barato. A gente sai por onde tá mais barato pra nossa data, gente. Pode ser Fortaleza, pode ser Recife, pode ser Salvador, pode ser Rio, pode ser Guarulhos. É uma bobagem isso. Entendeu? Uma bobagem. Por quê? Porque se você faz Fortaleza ou Recife, você tem 4 opções. Se você faz São Paulo, você tem 20. Vocês acham que é mais fácil você achar uma passagem barata com 4 opções ou com 20? Qual a opinião de vocês? Eu tenho 20 opções saindo de São Paulo. E eu tenho 2 opções saindo de Fortaleza e 2 saindo de Recife. O que vocês acham que é mais barato? O que tem mais chance de eu achar uma passagem barata? De onde sai 20 ou de onde sai 2? Entenderam? Isso não quer dizer que você não vai sair de Recife, que você não vai sair de Fortaleza. Isso quer dizer que você não pode fechar a mente. Ah, eu só saio de Recife e Fortaleza. Você tá fechando a mente, né? Você tá fechando a mente. Entendeu? Então, assim, vocês precisam expandir as opções. Você vai ter mais de 20 formas de chegar na Europa saindo do Brasil. E aí você vai filtrando as que você seleciona, gente. Por isso que quando a gente vai fazer mapeamento, por isso que quando você... Ó, por exemplo, outro exemplo. Moro no Paraná, saio de Guarulhos sempre. É outro erro, gente, tanto faz. Você sai de Guarulhos... Você sabia que, por exemplo, um voo Recife-Madrid, ele tem 7 horas e meia? Um voo Guarulhos-Madrid, ele tem 11? Isso quer dizer o quê? Que tanto faz você sair de Porto Alegre, Florianópolis, que é a cidade, vir para Recife, Recife-Madrid. Vai dar ao mesmo tempo de viagem. Tá vendo como vocês precisam expandir a mente na hora de emitir passagem? Né? Vocês precisam expandir a mente. Por quê, gente? Porque quando a gente sai de Guarulhos, a gente tem que subir. Entenderam? Então, tanto faz você ir para Recife, Fortaleza e Fortaleza-Lisboa. Porque Fortaleza-Lisboa são 7 horas de viagem. Num voo direto. Então, no frigir dos ovos, vai dar o mesmo tempo de viagem total e a mesma quantidade de voos. Se eu fizer Porto Alegre, Guarulhos, Madrid, 2 voos.
Porto Alegre, Recife, Madrid. 2 voos. E vai te dar praticamente o mesmo tempo de viagem. Então, assim, gente, e aí quando você expande, amplia as portas de saída no Brasil, você aumenta as suas possibilidades. Aumenta suas possibilidades. Por quê? Porque às vezes não tem passagem saindo de Rio e São Paulo. Às vezes você tem aves na Ibéria e não tem saindo de Rio e São Paulo. Aí quando você vem para Recife, tem aos montes. E aí você não mora em São Paulo. Você mora em outro lugar. Você tem que ir para São Paulo. Você vem para Recife. Então, gente, quando você vai construir o seu roteiro ser 10 de 10, você precisa fazer esse encaixe. Vocês entenderam? Você precisa fazer esse encaixe. Aí a Biane disse, mas saindo de Belém para Guarulhos é sempre caro, porque você não estudou tabela fixa em voo nacional. Se você já tivesse estudado tabela fixa em voo nacional, você não passaria por esse problema. Né? Quem mora em lugar ruim de passagem, gente, quem mora em Belém, quem mora em Porto Velho, quem mora em Manaus, que são lugares ruins de passagem nacional, tem que saber tabela fixa para voo nacional. Tem que colocar tabela fixa para voo nacional. A Edna mora em São Paulo. A executiva dela foi saindo de Recife. Aí tem uma pergunta aqui bem engraçada. Brasília é bom? Não. Para Europa, não. Por que Brasília não é bom? Por que Brasília não é bom para Europa? Porque a única companhia que tem voo que sai de Brasília para a Europa é a TAP. Tá? É a TAP. De resto, você tem que fazer uma conexão. Então, você tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife. Para quê? Para pegar um voo para ir para a Europa. Então, desses lugares, somando todos esses lugares, você vai ter mais de 20 possibilidades de ir para a Europa. Se você fincar o pé que quer saindo de Brasília, você só tem TAP, você só tem uma. Se vocês não aprenderem, não expandir a mente, não usar a criatividade, o conhecimento, porque é isso que eu tô falando pra vocês, ó, a Andressa falou em coisa engraçada. Todo mundo tem um problema, Dani chega com a solução. O trem bom. É verdade, gente. Todo mundo tem um problema. Um mora em Belém, o outro mora em Brasília, o outro não tem passagem saindo, mora em São Paulo, não achou passagem saindo de São Paulo. Todo mundo tem um problema. Vocês entenderam? Daí, é por isso que eu fiz a imersão tão acessível, tão barato. Por quê? Porque qualquer pessoa que viaja para a Europa pode pagar R$37 para aprender a emitir passagem para a Europa. Para aprender a emitir voo interno dentro da Europa. Qualquer um. Não existe uma única pessoa que viaja para a Europa que não possa pagar R$37 para aprender a emitir passagem. Porque vocês sabem qual é a grande verdade, gente? Eu vou perguntar aqui, vocês me respondem com sinceridade. Quem aqui se sente super... Vocês vão me responder com 2 palavras. Muito ou pouco. Quem aqui se sente muito preparado para emitir passagem? E quem se sente pouco preparado para emitir passagem, nunca acha passagem barata, não entende de mapeamento, não sabe o que é porta de entrada na Europa, não sabe o que é porta de saída no Brasil, não tem ideia de para onde a Air France sai daqui do Brasil. Quem aqui se sente muito preparado e pouco preparado? A verdade, gente, é que a grande maioria de vocês sabem acumular milhas. Consegue acumular milhas sozinho, acumula milhas com conteúdo gratuito, gasta muito no cartão, faz compra bonificada, enche o cofrinho, mas não sabe emitir passagem. Não sabe. A grande dor, o calcanhar de Aquiles de quem vai para a Europa é a emissão da passagem. Por quê? Porque o teu roteiro, ele vai a partir da sua passagem. Né? O teu roteiro, ele vai a partir da sua passagem. Você precisa casar o seu roteiro com a passagem. Um roteiro 10 de 10, gente, é um roteiro que é logístico, logística perfeita
e passagem boa. Vocês entenderam? Logística perfeita e passagem boa. Dani, você vai ensinar a emitir passagens internas na Europa? Vou, gente. E dessa vez, o pessoal que já fez a imersão outras vezes, dessa vez eu fiz em um outro formato. Ela vai ser em um outro formato. Então a gente vai fazer por programa. Então eu vou ensinar tudo do busca e emissão na Ibéria, o que é bom na Ibéria, como é que você pesquisa, quando é que abre o calendário, como é que você acha a executiva, como é que é a disponibilidade econômica, como é que você emite trecho interno na Europa, como que é a tabela fixa. Depois a gente vai para Smiles, aí a gente vai falar só de Smiles. O que é mesma coisa, dentro do Smiles. Depois só Azul, depois só Latam Pass. São esses 4. Pra você entender. Só que antes disso, da gente entrar dentro de cada um dos programas, eu vou ensinar pra vocês sobre portas de entrada, tarifa Word comercial e Fly Connection para você mapear as suas rotas. Vou em outubro pro Marrocos, Guarulhos, Madrid com a Ibéria e depois Madrid e Marrakech também com a Ibéria. É isso, gente. Sabe? Pelo que ela falou aqui, ela fez emissões separadas, né? Mas é justamente isso, é você conseguir casar a sua emissão. É você conseguir casar. Porque às vezes você tem dificuldade de casar. Então, às vezes, o lugar que você chega... Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei da Polônia, né? A Ibéria não tem voo para Varsóvia, mas tem voo para Cracóvia. Então, de repente... Mas tem voo para Budapeste, mas tem voo para Praga... Então, de repente, você pode começar o seu roteiro de uma outra forma. Ao invés de você começar o seu roteiro por Varsóvia, você começa o seu roteiro por Praga ou por Budapeste. De lá você vai para Cracóvia, né? Ou de lá você vai para Varsóvia, Budapeste, Varsóvia de avião, Varsóvia, Cracóvia de trem e desce para Madrid para poder voltar para o Brasil. Então, você pode organizar o seu roteiro de uma forma contrária. Dani, a aula de imersão fica disponível por quanto tempo? Pergunto porque terei um compromisso no dia 15 de agosto. O valor de R$37 é para você assistir ao vivo. Se você quiser a gravação, na hora de fazer o pagamento, você adiciona a gravação. Ela tá com 80% de desconto, então você consegue adicionar a gravação por R$97. Porque qual o preço da gravação? R$297. Aí você adiciona a gravação e fica com acesso à imersão gravada, mais o material que vai subir junto por 90 dias. Então, vocês entenderam? Né? Você consegue, na hora que você desenha, e é isso que é essencial. Por isso que eu falei, coloca ali no papel todos os roteiros que você está procurando. A Deia está dizendo, não consigo achar passagem em meados de setembro para a Europa barata. Estou procurando todos os dias. Eu também, e já achei. Só não emiti porque não quis. E achei num preço que eu considero bem justo. Bem justo, tá? Bem justo. Foi 220 mil no Latam Pass saindo de Recife. Então saiu 110 cada perna, mas é saindo de Recife. Se eu considerar o preço de Recife e Guarulhos, tá um preço bem justo. E a meados de setembro, né, para Oliveira. Ida 11 de setembro e 28 de setembro. E ainda tem um problema, viu? Eu achei mais barato, eu achei por 180. Achei por 180, viu? Para Amsterdã, eu achei por 180. Só que eu tenho um problema específico. Por quê, gente? A viagem termina dia 28 de setembro e 29 é o aniversário de Clara. Eu preciso estar aqui no dia 29. E no dia 28 eu não consigo terminar o grupo em Florença, meio-dia, e pegar um voo ainda pro Brasil. Porque eu tenho que fazer um deslocamento. Não tem voo saindo de Florença. Ou eu tenho que ir pra Milão, eu tenho que ir pra Roma, ou pra Madrid, pra qualquer lugar. Tá? E aí, eu preciso do voo para Madrid. Então, obrigatoriamente, eu preciso voltar da Europa no voo de Madrid. Porque eu tenho voo direto Madrid-Recife. E aí, eu já combinei com Clara, a gente vai voltar no voo de manhã. Eu chego aqui 3 horas da tarde em Recife.
E aí, no dia do aniversário dela, nós estaremos aqui. Se não fosse esse problema, eu encontrei segunda quinzena de setembro por 180 mil, tá? 182, 187, uma coisa assim. Pra Amsterdã. Aí, esse é o ponto. Todo dia eu tô checando. Eu olho todo dia, porque eu já mapeei, eu já sei quanto que tá, eu fico só olhando se tá subindo ou não. Fico só olhando se tá subindo ou não, né? E aí, gente, o que acontece? E eu já olhei várias datas, porque Oliveira ia dia 14 ou 15 ou 16, depois ele resolveu antecipar, porque ele quer ir pra Roma. Eu achei a passagem super boa pra Roma, gente. Super boa, super boa. Muito melhor do que ele ir pra Madrid. Muito melhor. Só que qual é o problema? Precisa emitir de volta, né? E aí, não dá pra gente voltar no voo de Roma. Eu não chego a tempo do aniversário de Clara. Então, obrigatoriamente, eu preciso Madrid. Mas eu achei Roma melhor do que Madrid, porque aí não vai ter voo interno, tá? E o destino dele é Roma. E eu achei Amsterdã melhor do que Madrid. Que foi, eu tô pesquisando essas três, tô focado nessas três. Entenderam? Achei também, tá super barato. Fortaleza, Lisboa, tá baratíssimo, baratíssimo. Inclusive, gente, esse voo de Oliveira tá 200 mil milhas a volta em executiva. E de volta, né? Tá 200 mil a volta em executiva. A volta em executiva tá 80 e pouco. A volta em econômica. E em executiva, 200 mil no voo direto da Ibéria. Com 100 reais de taxas. Então, muita passagem barata. TAP teve muita promoção boa pra voar com a TAP. Teve hoje de novo, né, gente? Só que a gente, embora tenham sido liberadas muitas datas, a gente pesquisou trocentas mil datas e não tava batendo a disponibilidade. Mas foi muito barata a emissão que teve com a Azul. Foi semana passada, essa semana teve de novo, tá? E foi isso que a Ju tá dizendo. 380 mil milhas, 390 em executiva e de volta com a Azul. Hoje tinha também, mas a gente não achou data. Quanto que você acha a executiva para a Europa com milhas Azul? A exceção dessa exceção da TAP, que é em torno de 200 mil, com a Azul, eu vou inclusive agora, dia 30 de novembro, eu paguei 329 mil. É a média que eu tenho pago Recife-Madrid, tá? É a média que tem daqui. Recife-Madrid, Recife-Porto, tem sido essa média. Esse ano eu já voei 2 vezes nessa executiva, essa vai ser a terceira. Aí, gente, o que acontece? Latam, você precisa... Todos os programas, meu povo. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, de verdade, fundo do coração. Quem é meu aluno disse a verdade, isso é mentira. Todo programa tem passagem barata pra Europa. Todo programa tem passagem barata pra Europa. Qual o horário da imersão? 2 horas, 2 aulas. 9 horas da manhã até 12h30 e depois 14 até as 18. Para uma viagem em Madrid, Portugal, ir por Madrid com a Iberia, voltar por Lisboa com o Smiles, é uma boa estratégia? Não, péssima. Por quê, Dani? Dentro da imersão você vai entender, Lívia, porque dentro da imersão a gente vai falar disso. Eu vou te mostrar o que é bom emitir dentro do Smiles. E Lisboa não é bom você emitir dentro do Smiles. Foi o que você perguntou, não foi? Foi, tá? Não se emite Lisboa no Smiles, não se emite Itália no Smiles, não se emite Londres no Smiles. A sua chance de achar alguma coisa boa é de 5% dentro do universo de emissão. Então, você está trocando 95% de chance de ter passagem barata por 5%. Gente, e aí... Bom, já falei da questão da logística. E o mais importante da sua logística é deslocamento. E outra coisa, gente, essencial no roteiro de viagem, tá? Que você tem que pensar nisso antes de emitir sua passagem. De verdade. Preço de hotel. Você precisa pensar nisso antes da emissão da passagem. Dani, por quê? Porque isso define quantos dias você vai ficar lá. Qual o seu budget? Qual o seu orçamento
para você gastar com hotel? Então, hoje na Europa, nos grandes centros, é difícil, sem estratégia de milhas, você conseguir um hotel por menos de R$1.000 a diária. Verdade ou mentira, gente? É difícil. Essa imersão Europa será igual à última que teve? Não. Totalmente reformulada, 100% reformulada. A pessoa que perguntou, 100% reformulada. Inclusive, a forma que eu vou expor o conteúdo, o material que eu vou entregar para vocês, 100% reformulada, tá? Ela vai ser 100% diferente da última. Hospedagem, gente, ela é a segunda despesa mais cara da sua viagem. Então, você, antes de decidir para onde você vai, você precisa olhar isso. Por exemplo, gente, eu queria ir para Escócia. Eu falei, eu tô em Paris, acho que eu tava em Paris, não lembro onde eu tava, gente, tava em Paris. Eu tô em Paris, eu vou ficar, era uma viagem de 10 dias, eu vou ficar então 5 dias em Paris e 5 dias, eu vou fazer 2 dias Edimburgo e 3 dias Dublin. Pro período que eu tava em Paris, quando eu fui pesquisar Edimburgo e Dublin, gente, a diária tava de R$2.000. Ou seja, eu iria gastar R$10.000 de hospedagem em 5 dias. Claro que ia ter estratégia de milhas e eu ia conseguir diminuir. Mas eu olhei e falei, não posso, é muito caro, né? Tenho outros destinos que eu amo e que eu quero conhecer na Europa? Tenho. Quero ir para o sul da França. Então deixa eu olhar Nice. Se eu fizer Nice como base para conhecer a Riviera Francesa, lá no sul da França, quanto eu vou gastar de hospedagem? Gastei 3.000. Então, assim, gente, antes de você decidir a passagem, e aí o que eu fiz? Eu já tinha emitido a ida por Paris e emiti a volta por Madrid. Daí eu emiti a volta por Lisboa. Eu fiz Nice, Madrid, passei o dia inteiro em Madrid. Eu já fui várias vezes para Madrid, então eu gosto muito de ir para Madrid fazer nada. Então fui para Madrid, passei o dia inteiro em Madrid. À noite segui para Lisboa. No outro dia passei a manhã em Lisboa, fazendo nada também. Fui num restaurante que eu tava a fim de ir almoçar, conheci umas coisas que eu não conhecia e aí voltei pro Brasil. Mas eu ajustei o meu roteiro considerando o custo da hospedagem. E você não pode ignorar o custo da hospedagem, né? Eu tenho uma aluna que uma vez emitiu Nova York. E ela emitiu Nova York para ficar 10 dias em Nova York. E aí depois ela disse, Dani, eu vou gastar mais de R$10.000, vou gastar R$20.000 de hotel. Como é que eu vou ficar 10 dias em Nova York? Aí o que eu disse para ela? Construa um novo roteiro dentro dos Estados Unidos. Não fique só em Nova York. Fique 5 dias em Nova York, 4 dias em Nova York, vê aí o que cabe no seu orçamento. E vá para Washington, vá para Chicago, que é muito mais barato, né? Então, essa mesma lógica, gente, vale para a Europa na hora de você construir o seu roteiro. Não basta você pensar. De uma forma geral, eu sempre coloco assim, R$1.000 em média de hotel, tá? De 1.000 a 1.200, de uma forma geral. A diária de um quarto duplo. De uma forma geral, assim, bem genérica, um pelo outro. E aí eu sei que com estratégia de milhas eu consigo economizar 35%. Então, massa, eu já coloco ali os 35% na minha conta. Eu já coloco ali, 15 dias, 10 dias na Europa, eu vou gastar R$15.000. Menos 35%. Quanto que isso vai ser? Eu consigo economizar mais, mas eu já coloco esses 35% ali na minha conta, porque eu sei que eu consigo executar a estratégia de hotelaria para economizar 35%. Daí eu vejo se cabe no meu orçamento. Vocês entenderam? Então, assim, aí Dublin e Edimburgo ficou para outro episódio, ficou para outro momento. A Ju tá dizendo, essas lives são riquíssimas, já imagina a imersão. Já fez tua inscrição? E na imersão ainda é pior, porque é mais conteúdo. Tá? Aqui eu ainda bato um papo com vocês, a gente ainda faz aquele lererê, né? Na imersão não, é aula mesmo ali, ainda mais focada e mais direto ao ponto, consigo compartilhar a tela. Então assim, gente, é isso que vocês têm que observar.
não consigo falar sobre todos os pontos na hora de você fazer um roteiro aqui nessa live. A gente já tá com 1 hora de live e já vou encerrar. Mas tenho certeza que trouxe vários insights aqui pra você. E aí, inclusive, quando você vai se inscrever na imersão, você tem a opção de comprar, de adicionar a minha imersão de planejamento de viagem. É uma imersão onde eu te ensino a fazer seus roteiros, tá? Então lá você vai ter todo o passo a passo, com um checklist de tudo que você tem que pensar antes de construir o seu roteiro, antes de bater o seu martelo, para que o seu roteiro fique muito bom. Vocês entenderam? E aí, gente, se você não tiver como se livrar de um deslocamento longo, vou dar um exemplo. Lá na Croácia agora, o deslocamento entre as ilhas da Croácia, porque eu tava numa ilha, eu saí do continente, fui para uma ilha. Dessa ilha, eu ia para outra ilha, e dessa outra ilha eu voltei para o continente. Então, eu estava no continente, em Cavate, eu ia para a Cúrcula, que era a ilha. De Cúrcula, eu ia para Var, que é outra ilha. E de Var, eu ia para Split, que era continente. Esse deslocamento das ilhas, gente, ele é super demorado. Super demorado. Então, não tem como fugir disso. É uma distância curta, mas as estradas são muito sinuosas, não tem acostamento, é estreitinha, tem que pegar ferry boat, ferry, né? Para poder atravessar para a ilha, não tem ponte. Então você demora muito. Pra vocês terem a ideia, do dia que a gente saiu de Cúrcula para ir para Var, se eu jogo no Google Maps, são 160 quilômetros. A gente saiu 10 horas do Airbnb, 9h30. Chegamos em Var, 5 horas da tarde. Então, eu não tenho como fugir disso, né? Eu não tenho como fugir disso. Então, é um dia perdido na viagem. E isso você precisa considerar. Você tem que considerar o tempo que você vai gastar em deslocamento. Porque, de repente, você vai ficar um dia lá no lugar. Você coloca 2 dias. Um dia você gastou para se deslocar, para pegar voo com conexão, aí você não gosta de voo de madrugada, aí você pega um voo saindo 10 da manhã, aí seu voo chega às 5 horas da tarde, você entende? Então, você tem que computar no seu roteiro e no tempo que você fica em cada lugar, o tempo que você vai gastar de deslocamento. Quando você faz esse deslocamento todo de trem, gente, é muito mais fácil, muito mais fácil. Sul da França, você faz tudo de trem, Riviera Francesa, praticamente muita coisa você faz de trem. Você consegue construir um roteiro só em cima de trem, sem precisar de carro. Riviera Italiana, você consegue construir um roteiro em cima de trem, mas você vai para a Costa Amalfitana, você já não consegue. E aí, se você vai se deslocar de carro, bota tempo de deslocamento, porque é parado. É parado. No dia que a gente saiu, lá na última viagem agora, que a gente saiu de Sveti Stefan, em Montenegro, e ia para Dubrovnik. São 200 quilômetros, gente. A gente saiu 10 horas da manhã do hotel, porque eu disse pra Clara que eu não queria sair tarde. Tá bom, mas aí eu fiz uma parada. Budva, parei em Kotor. Kotor, Dubrovnik, 160 quilômetros. Saímos 12h30. Cheguei 5h30 da tarde. Para rodar 160 quilômetros. Por quê? Trânsito parado. Não andava. Quilométrico. Imigração. Fila enorme na imigração. Porque era imigração terrestre. A gente tava de carro. Não tinha opção de trem, né? Não tem opção de trem. Então, isso tudo... Então, esse dia, por exemplo, foi um dia perdido. A gente foi chegar no hotel 7 horas da noite. Eu saí do hotel de manhã, 10 horas da manhã. Fizemos uma parada no meio do caminho de 1 hora no teleférico. E fomos chegar no hotel, dentro do hotel, em Dubrovnik, 7 horas da noite. Então, gente, foi o dia inteiro, né? Claro que, por quê? Teve uma parada no caminho, teve imigração, tinha muito trânsito, parei no aeroporto para devolver o carro, fui pegar a mala, Uber, chegamos 7 horas da noite. Então foi um dia perdido. A gente estava morto, tomou banho e foi comer. Então é um dia perdido no nosso roteiro.
E isso você tem que considerar. E aí é claro, gente, que tem lugar que você não tem como fugir disso, tá? É impossível você fugir disso. E aí você tem que considerar, então, o quê? Colocar mais dias. Entenderam? É isso que você precisa fazer. Então, gente, quando você for se inscrever na Imersão Europa, se você quiser, você tanto pode adicionar a gravação de 90 dias, quanto pode adicionar a imersão de planejamento de viagem, que é justamente uma imersão para te ensinar isso que eu falei aqui e muito mais, né? Porque aqui eu fiquei... Lá eu ensino você a fazer o seu roteiro no Google Maps, várias coisas dentro da imersão de planejamento de viagem. Ó, Costa Amalfitana de carro mesmo, fora da temporada é horrível. Além do trânsito, só um milagre conseguir estacionar. Exato. Como é que eu fiz com Oliveira? De moto, gente. A gente fez de moto. Oliveira dirige moto, a gente alugou uma moto. Então, assim, até isso a gente pensou na logística. Por quê? Porque todo mundo já tinha dito que Costa Amalfitana é terrível para andar de carro. Você não acha onde estacionar. O trânsito é intenso. E é verdade. Era um trânsito quilométrico, tudo parado de carro, e a gente na moto só passava. Estacionamento de moto super fácil. Vai dar certo para todo mundo? Não, não vai. Então, no seu roteiro, de repente você não pode fazer Costa Amalfitana do jeito que eu fiz. Como é que eu fiz? Eu fiz uma base só, que foi Sorrento. E o resto eu fiz tudo com deslocamento e de volta. Talvez, se você tá de carro, seja melhor você ir mudando de base, para você evitar o deslocamento de carro alguns dias e evitar o trânsito. Então, isso você tem que pensar na hora de planejar a sua viagem, né? Por quê? Porque imagina, você vai fazer uma viagem para ficar só dentro do carro, vai ser altamente frustrante. E aí depois eu fiz uma base só, que foi Sorrento, fizemos toda a Costa Amalfitana, de moto a gente fez toda mesmo, e depois a gente devolveu a moto, foi para Capri. E em Capri, a gente alugou uma motinha também. Lá era tipo uma Garelli. Quem lembra da Garelli? Né? Toda esquina aluga. A gente não alugou aqui do Brasil, alugou lá, a Garelli. Então, assim, tudo isso é importante você considerar na hora do seu roteiro. Tá? Por quê? Porque senão você vai gastar muito tempo dentro de carro. De moto deve ter sido o máximo, porque a visão é divina. Ah, gente, eu não gosto de moto, né? Mas foi bom. Foi muito bom, foi muito bom. Qual a maior bonificação que você já viu a Latam oferecer? Sua pergunta foi qual a maior que eu já vi, né? A maior que eu já vi foi 163% de bônus. Então não importa a maior que eu já vi. O que importa é a maior de hoje, 25%. Mas a maior que eu já vi foi 163%. Transferi várias vezes para a Latam com 163%. Lá em 2020. Então isso é irrelevante, tá? A pergunta não é essa. A pergunta é qual a maior bonificação que existe para a Latam hoje em dia. Para o Smiles hoje em dia. Para a Azul hoje em dia. É isso que importa, gente. O que importa é hoje em dia. Não é a maior que eu já vi. Aí hoje em dia é 25%. Pronto. A gente trabalha com a realidade. Entendeu? Então já tive os 163% e hoje acumulo muito na Latam com 25%. Tudo é estratégia, gente. Pessoal, boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Me conta aqui, gostaram da live? Acrescentou? Gostaram do tema? Me contem. Quem ainda não se inscreveu na imersão, não perca, viu, gente? Porque o conteúdo vai ser riquíssimo. Vai ser completamente imperdível. Completamente imperdível, tá? Então, um beijo pra vocês. Quem ainda não se inscreveu, digita Europa Lover, com R no final, tudo junto aqui nos comentários, que eu te mando o link de inscrição por direct, tá bom? Gente, beijo grande pra vocês. Tô vendo aqui, legal, todo mundo gostou, amou o tema, adorei. Ai, gente, amo falar de roteiro. Amo falar de roteiro. E aí, vou dar um spoiler. Posso dar um spoiler? Vou dar um spoiler pra vocês.
Vocês gostam dos meus roteiros, né? Muita gente, gosta dos meus roteiros. E aí, a gente vai lançar o DPM Roteiros. Já vou dar spoiler. E aí vocês vão ter acesso a comprar o roteiro dos meus roteiros, os roteiros que eu for fazendo, checando, validando. Por exemplo, o meu roteiro da Croácia, eu ajustaria vários pontos. Vocês vão conseguir ter acesso. Mas não é só o roteiro. Tudo isso vai estar lá dentro. Roteiro, deslocamento, como usar transporte público, indicação de restaurante, indicação de loja, passeios gratuitos, passeios para você pagos, passeios pagos que acumulam milhas, link para comprar os passeios, né? Porque às vezes vocês emperram nisso. Você não sabe onde é que compra o ingresso do Museu do Louvre, né? Então, às vezes vocês emperram nisso, assim, qual que é o site oficial? Se não for o site do museu, onde que é garantido? Então, assim, tudo isso. Não vai ser um roteiro, não vai ser um roteiro, vai ser um guia. Antigamente a gente não tinha o guia da Publifolha, roteiro dentro do museu. Então, por exemplo, Paris tem um roteiro dentro do Museu do Louvre, principais obras para você ver. D'Orsay, Rodin, principais obras para você ver. Então, tudo isso, assim, gente, é um pouco de história, roteiro dia a dia, sugestão de bate-volta, sugestão de restaurante, lojas, como é que usa transporte público, tudo que você precisa para construir a sua viagem, né? Idioma, moeda, idioma é fácil, né? Moeda, qual cartão você leva, como é que você leva, enfim, absolutamente tudo vocês vão conseguir ter acesso, né? Vai ser um spoiler de algo de novidade que vem por aí. Em breve a gente já vai lançar para vocês poderem comprar, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Quem ainda não se inscreveu, comenta Europa Lover. O pessoal que tá assistindo gravado, comenta Europa Lover. Tudo junto, tá? Que eu mando o link por direct. Ou então, corre no link da bio que você consegue se inscrever pelo link da bio. Beijo grande pra vocês e até a próxima.